A paz do Senhor, meus amados irmãos, aleluias, glória a Deus, aleluias. Tudo bem? Como vai sua família? Como você está? Eu creio que você está descansando nos braços do Senhor, né? Independente da circunstância, você está adorando e confiando no Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa salvação. O Deus das causas impossíveis que faz um milagre acontecer. Hoje, amados, eu venho trazer mais uma palavra para a gente refletir junto, para aprendermos junto, que está lá em Mateus capítulo 14, no versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que palavra linda, irmãos. Estava aqui meditando hoje o que eu ia trazer de reflexão para os irmãos e Deus me trouxe essa palavra no meu coração, que Jesus, ele pediu para os discípulos irem para o outro lado, entrar no barco e ir para o outro lado, né? E quando eles entraram no barco e foram para o outro lado, que ele estava ali no barco, Jesus ele não foi com eles, Jesus ficou orando. E ali nós podemos ver que fala, olha, que foi despedida toda a multidão e Jesus subiu para orar à parte. E lá ele ficou, amados, orando, orando e orando e orando. E o barco já estava lá no meio do mar com os discípulos. E o barco começou a balançar muito forte. Ele estava sendo jogado pelas ondas, porque o vento era contrário, o vento estava soprando muito forte. E fala que na quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu para eles andando por cima do mar. A quarta vigília da noite, amados, é entre 3 da manhã e 6 horas da manhã. Então Jesus ele estava orando até esse horário. Ele não estava dormindo, ele não estava descansando. E na Bíblia diz que Jesus ele intercede por nós 24 horas por dia. Aleluias. Então Jesus, amados, estava intercedendo, estava orando. E os discípulos ficaram apavorados porque o vento soprava muito forte. E às vezes na nossa vida, amados, nós também sentimos o vento soprar forte, achamos até mesmo que o barco vai afundar, porque as ondas são muito fortes, o vento é forte e joga o barquinho de um lado para o outro, o barquinho quase indo a pique. Às vezes passamos sim por provas que
que nós às vezes achamos que não vamos suportar, que tão fortes que são. Mas Jesus, ele veio de encontro aos discípulos andando por sobre as águas. Ele andou por cima do mar. Quando os discípulos avistaram que alguém estava vindo, andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma. E eles gritaram com medo. Eles ficaram apavorados. Eu acredito que se fosse nós também iríamos ficar apavorados, né? Porque não é sempre que você vê alguém andar sobre as águas. Que nós sabemos foi só Jesus que andou sobre as águas e Pedro, né? Então Jesus, ele falou, não fiquem com medo, tem de bom ânimo, se alegrem, porque sou eu que estou indo, que encontra vocês. E o Pedro era sempre o impulsivo, era o de gênio forte. Aí ele falou, Senhor, se és tu mesmo, então, se és tu mesmo, me manda eu ir ter contigo, então, que eu também quero andar sobre as águas, se és tu mesmo que está aí. Aí Jesus fala para ele, então vem, Pedro, pode vir. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas como nós limos, amados, o vento soprava muito forte. Pedro, ele conseguiu andar. Ele andou um pouco, mas ele começou a sentir o vento batendo forte e ele teve medo. Ele começou a afundar, porque ele começou a olhar para as ondas, porque ele começou a olhar, a ver que o vento estava batendo nele muito forte, ele começou a afundar. E essa palavra de hoje, irmãos, mesmo que você esteja passando no meio da tempestade, não olhe para as ondas, não fica com medo do vento que está soprando forte, mas fica com os teus olhos fixos em Jesus, porque enquanto Pedro olhava para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas, mas no momento em que ele tirou os olhos de Jesus, que ele começou a olhar para as ondas, aquelas ondas quase fazendo com que ele afundasse, o vento balançando o corpo dele todo, ele começou a afundar. E isso é para nós, irmãos, porque a partir do momento que nós tiramos o olho de Jesus, nós vamos começar a cair, nós vamos começar a desanimar, nós vamos nos enfraquecer, nós vamos começar a afundar, porque nós vamos começar a achar que o nosso problema não tem solução, que tudo que nós estamos passando não tem solução, que as ondas são mais fortes do que nós, que os ventos estão mais fortes do que nós. Temos que olhar para Jesus. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. E ele fala para Jesus, Senhor, salva-me. Estou afundando, Senhor. Estou indo para o fundo, clamou dizendo, salva-me, Senhor. E logo Jesus, estendendo-lhe a mão, segurou-o e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Ele falou para Pedro, Jesus falou para Pedro. E muitas vezes, amados, nós agimos dessa forma. Temos pouca fé. Às vezes Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida. Ele sempre quer fazer coisas grandes em nossas vidas. E muitas vezes nós é que impedimos o trabalhar de Deus. Porque nós tiramos os olhos de Jesus. E ficamos olhando para os nossos problemas, para as situações, para os gigantes. E Jesus, ele fala, por que duvidas, homem de pouca fé? Por que duvidas, mulher de pouca fé? Creia em mim somente. Porque se você crer, ficar com os olhos fixos em mim, você não vai afundar. Esse vento não vai fazer você afundar. Essas ondas não vai fazer você afundar. Então, há muitas vezes, amados, é necessário nós sairmos do barco e nós irmos nos encontrar com Jesus em meio aos nossos problemas, em meio às lutas.
É necessário nós sair do comodismo. Jesus estava orando na quarta vigília. Até a quarta vigília, Jesus estava orando ainda. E nós muitas vezes nos acomodamos. Em vez de nós buscar pela nossa família, em vez de nós orarmos por aqueles que necessitam, muitas vezes nós estamos acomodados, né? Estamos debaixo das nossas cobertas, do nosso colchãozinho, a nossa cama, estamos acomodados, mas o Senhor, Ele nos chama nesse dia para despertar e olhar para Ele, porque Ele vai nos fazer andar por cima das águas, mas nós precisamos sair do barco, nós precisamos confiar na palavra de Jesus e não olhar para o vento, não olhar para as ondas, mas olhar somente para Jesus. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Pedro experimentou o grande poder de Jesus e caminhou sobre as águas. Aleluia. E o Senhor, Ele também quer nos fazer, amados, caminhar por sobre as águas esse dia de hoje. Mas nós temos que olhar somente para Ele, para que o milagre venha acontecer em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém. A paz, Senhor. Irmãos, entra no meu canal no YouTube, se você ainda não se inscreveu. Vai lá, faz uma visita, curta se você gostou. Compartilha com alguém se essa palavra falou com você. E o nome do canal é Zane, S-A-N-E, Felder, F-E-L-D-E-R, Pão da Vida. Pão da Vida. Zane Felder, Pão da Vida. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor.